Bem, hoje nós vamos ver a respeito das operações, né? Continuando então o capítulo do ativo não circulante, porém, hoje nós vamos ver o teste de recuperabilidade e ganhos ou perdas de capital. Teste de recuperabilidade já foi abordado então nos exercícios da sessão anterior. Vamos ver agora com mais detalhes. Então, só para dar uma localização geral para vocês, nós temos aqui, né, o nosso ativo, essa parte do ativo circulante e essa do ativo não circulante que nós estamos estudando. A última sessão nós vimos o que? As depreciações, exaustões e amortizações. Agora eu vou abrir com mais detalhe o nosso ativo não circulante e vocês vão observar que, além das depreciações, eu ainda tenho contas que ela prevê perdas por redução ao valor recuperável de edifícios, né? Então, para cada conta, por exemplo, aqui nesse caso, edifício é uma conta de investimento, foi um prédio adquirido para investimento, né? Que pode render, ele vai ser vendido ou vai ser alugado, então essa é a finalidade dele, por isso que ele está classificado dentro do investimento. Poderia ter ele aqui dentro do imobilizado, se a empresa estivesse utilizando esse prédio para suas instalações, né? Aqui o exemplo foi de bibliotecas, né? Então eu tenho depreciações acumuladas e tenho também a perda por redução ao valor recuperável. Assim como lá no intangível também eu vou ter essa perda por redução ao valor recuperável de bibliotecas, tá? Então, só para localizar para vocês, aonde que estão essas deduções? Elas vão estar em cada conta. Vão estar deduzindo investimentos, estar deduzindo imobilizado e vão estar deduzindo também o intangível, tá? Bom, o que a gente precisa saber para entender esse teste de recuperabilidade? Primeiro, nós precisamos entender o que é um valor contábil. O valor contábil é aquele que está no balanço, já deduzido das depreciações e ajustes para perdas, tá? Isso é valor contábil. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso, tá? Então, eu vou pegar aquele valor que é possível vender, por exemplo, o veículo, né, o prédio, deduzido das despesas de venda, então por isso que é o valor justo, é o valor líquido de venda, né, que é o já descontado todas aquelas despesas que eu vou ter para vender aquele bem. E o valor em uso é o valor que ele é importante para a minha empresa, tá? É o valor que é o de utilidade dele. Então, eu tenho esses dois valores e o valor recuperável vai ser o maior entre esses dois. Além disso, eu tenho ainda o valor justo líquido de venda, tá? Que é o valor obtido com a venda menos as despesas necessárias para a operação. Aliás, aqui ele está explicando esse valor aqui, né? Então, observe que este aqui é o mesmo este aqui, ok? Então, nós temos esses três conceitos de valores. Esse aqui está só para explicar este aqui. O teste de recuperabilidade, eu vou comparar, eu vou confrontar o valor contábil, que está lá no meu balanço, e o valor recuperável, certo? Então, esse teste de recuperabilidade é o confronto desses dois valores. Através desse teste de recuperabilidade, eu vou ver se o meu valor contábil ele precisa ou não ser corrigido, ok? E daí vamos para o exemplo prático, que eu acho que fica mais fácil de explicar para vocês, né? Então, considerem que lá a minha conta de veículos estava no meu balanço registrado por 80 mil, diminuindo a depreciação acumulada, que era 32 mil. Tá? Então, qual que é o meu valor contábil? Meu valor contábil é de 48 mil, que é os 80 menos o 32 mil. Então, esse valor líquido é o meu valor contábil. Então, valor contábil, 48 mil, ok? Aí, se
se constatou que o valor justo de recuperação do veículo correspondia a 30 mil, ou seja, 18 mil a menos que o valor contábil. Bom, se ele está dizendo que o meu bem, na verdade, ele vale menos do que o que está registrado, eu preciso corrigir isso. Tá? Como que eu vou corrigir? Vou debitar despesas com perdas estimadas. Por que é estimado? Porque eu não vendi esse bem ainda. Tá? Isso é muito importante. Eu estou apenas fazendo um ajuste, né? Baseado na estimativa do teste de recuperabilidade. E vou creditar perdas por redução ao valor recuperável de veículos. Professora, onde fica essa conta perdas por redução ao valor recuperável de veículos? Né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Lembram que eu mostrei aqui que eu tenho edifícios, menos depreciação acumulada, menos perda por redução ao valor recuperável? Ó, ela vai ir abaixo do meu bem. Né? Então, eu tenho o bem, tenho a depreciação negativa aqui, que está corrigindo o valor do bem, e vou ter mais uma correção do valor do bem aqui, que é essa conta perdas por redução ao valor recuperável. Observe que eu não estou diminuindo o valor do bem. O bem continua na sua conta com seu valor de custo. Depois eu tenho a correção, que é a depreciação, e a correção da perda, porque se estima que não se consegue vender pelo valor contábil, certo? Os 30 mil é o valor, aqui, vamos voltar aqui, ó, 30 mil é o valor justo de recuperação. Como que eu encontro o valor justo de recuperação? É o valor que é de venda. Então, eu vou ter lá, é um veículo, né, no caso, digamos que eu consiga vender ele por 30 mil. Tá? Embora na minha contabilidade tenha 48, o valor de venda dele é 30 mil, certo? Esse valor ele pode ser estimado por um perito, por exemplo, ou com outros documentos, tá? Já vai chegar pronto para vocês esse valor. Aí eu faço esse lançamento, despesas com perdas estimadas 18 mil, crédito de perdas por redução ao valor recuperável 18 mil, certo? Como é que vai ficar lá no meu balanço? É um preço de mercado estimado, não é uma fórmula aplicada. É verdade, vale tanto, principalmente veículos, né? Veículo a gente compra por um valor e dali adiante já não vale mais nada, né? Principalmente se compra zero. Então, aqui eu trouxe para vocês como que ficaria lá no balanço, né? Então, eu vou ter veículos lá dentro do meu imobilizado, operacional corpóreo, 80 mil. Vou diminuir a depreciação, 32 mil, e vou diminuir ainda os 18 mil de perdas por redução, isso mesmo, tabela FIP, por redução ao valor recuperável, 18 mil. A tabela FIP é uma boa base para como é que eu vou dizer, é um comprovante, né, do valor justo. E daí reduzo aqui os 18 mil. Então, 80 menos 32 menos 18 vai chegar aos 30, digamos assim, que é o valor justo, certo? Bom, mas se lá pelas tantas, né, que ocorre? Eu fiz essa redução do meu valor, o ajuste, porém, se encontrou, isso vai ser muito difícil de acontecer, mas tudo bem, né? Esse veículo foi valorizado, tá? De repente teve uma valorização absurda e esse valor de 30 mil, que era o valor justo, ele passou a ser 60 mil. Então, agora eu tenho uma outra situação, porque lá no meu balanço eu tenho que o valor contábil é de 30 mil. Só que agora, com ele valendo 60 mil, o que ocorre? Ele está 45 mil, aliás, 30 mil ele era em X2, né?
Aqui passou um ano, já teve mais depreciação. Observe que antes a depreciação era 32 mil, agora já entrou uma depreciação maior. E daí por isso, então, que essa diferença ela vai ser maior, tá? Se eu calcular aqui 80 mil menos 47 menos 18, eu chego a 15 mil. Então, hoje, o meu valor contábil é de 15 mil, certo? Só que com esta valorização do veículo, que passou a ser 60 mil, ele está 45 mil, valendo 45 a mais do que o valor contábil. E daí o que eu faço? Eu vou ajustar esses 45 a mais? Não, eu vou simplesmente reverter esses 18 mil que eu fiz do valor recuperável. Por que isso? Porque eu tenho um princípio contábil da prudência, né? Ou seja, eu não posso valorizar o meu balanço contábil, tá? Eu vou ser precavido. Eu vou deixar ele de acordo com o que foi registrado. Agora, se há uma perda e ele está valendo menos, então eu tenho que registrar. O inverso não acontece. Só o que eu posso fazer é reverter essa perda realizada. Certo? A Tamires colocou assim, mais ou menos isso. Daí dificilmente vai ser o mesmo valor que a contabilidade tem de valor de saldo. É verdade. Vai ser difícil, né, ter o mesmo valor. Então, certas contas, como veículos, provavelmente haverá essa perda por redução. Tá? Outros bens que possam valorizar, uma obra de arte, por exemplo, né? Isso pode valorizar. Só que daí eu não lanço. Eu só posso lançar a perda, a valorização, eu só posso lançar quando eu realmente vender o bem. Eu não posso fazer uma estimativa de valorização, certo? Perfeito, Alisson. Aí, no momento da venda, aí sim a valorização ou a perda real é contabilizada. É bem importante essa diferença. Então, lá no balanço patrimonial, como é que a gente vai ficar? Nós temos os veículos por 80 mil, a depreciação acumulada, e daí a gente zera a perda, né, por redução, porque ele foi valorizado. Mas, embora ele esteja valendo 60 mil, no meu balanço vai ficar 33 mil. Ok? E daí nós vamos para a outra seção, que é os ganhos ou perdas de capital. Aqui é praticamente a mesma situação, só que aqui eu estou vendendo bem. Antes eu estou fazendo uma estimativa. Teste de recuperabilidade é uma estimativa do valor de venda. Aqui eu já registro o ganho ou a perda de capital. Então eu tenho o valor contábil, que é o mesmo conceito, né? Valor que está no balanço, deduzido das depreciações e ajustes para perdas. Só que aqui, ao invés da estimativa, o que eu tenho? Eu tenho o valor que foi obtido na alienação. Então, o valor real de venda, né? Na alienação, ou na baixa por perecimento, ou na extinção, desgaste, etc. Né? Nem só ocorre um ganho ou uma perda por venda, ocorre também por extinção e outras situações, né? Por baixa de bens, certo? Aí o que acontece? Vamos lá para o exemplo. Venda à vista de um computador por 1.750, né? Conforme nota fiscal. Bom, lá no meu balanço eu tinha a conta de computadores 3.400 e uma depreciação acumulada de 2.040. Isso diz que o meu valor, a apuração do valor contábil do bem vai ser o que tem lá na conta computadores menos a depreciação, que vai dar 1.360. Vou fazer o confronto com a venda. Eu vendi por 1.750 e o meu valor contábil era 1.360. Eu tive um ganho ou uma perda? O Alisson está perguntando aqui se existe alguma demonstração destinada a contabilizar só essas valorizações. Bom, na verdade, isso vai estar explicado lá nas notas explicativas, né, que é um complemento às demonstrações contábeis.
Então, eu vou ter que ter todos esses critérios de estimativas, de vendas, tudo isso tem que estar explicado nas notas explicativas. Agora, para o administrador, acredito que ele tem que ter um relatório, né? De repente, assim, pode ter algum relatório da perícia contábil, né? Que é uma outra partezinha que não está no nosso foco do curso. Né? De repente, um perito contábil, sim, ele precisa fazer algum demonstrativo, né? Comprovando como que ele chegou nestes valores, certo? Né? Muito bem, Tamir. Tivemos um ganho. Né? Como que vamos, um ganho de 390. Como que nós vamos chegar, então, aliás, como que vamos fazer essa contabilização? Primeiro, nós precisamos apurar o valor contábil do bem, tá? Então, eu vou jogar o valor da depreciação acumulada, né? Eu vou zerar a depreciação acumulada, 2040, para dentro da conta de computadores. Então, eu zero a depreciação acumulada e diminuo o valor do bem computadores. O bem computadores vai ficar com esse saldo aqui, que é o valor contábil, certo? Depois, eu vou fazer o registro do valor da venda e do lucro, né, do ganho. Então, entrou no meu caixa 1.750 pela venda. O saldo da minha conta computadores ficou só 1.360, porque eu já abati a depreciação, tá? Então, com este lançamento aqui, ele vai zerar e fica registrado, então, essa conta de receita, né? Que é um ganhos na baixa de bens do ativo imobilizado. Uma receita não operacional, né? Certo? Então, dúvidas?